Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje, Origem dos Alimentos, grupo 5, capítulo 7, da página 176 até 181. Bora lá? Origem dos alimentos. Os alimentos podem ser classificados também de acordo com sua origem. Vamos entender isso melhor na sequência. Bom, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que comer bem? Comer bem passa pela ideia de alimentação equilibrada, que por sua vez refere-se à diversificação de alimentos. Um cardápio equilibrado traz benefícios tanto para o aspecto físico quanto para o mental. Além de ter mais disposição e energia, uma pessoa com alimentação saudável é menos suscetível a ter algumas doenças como obesidade, câncer, anemia, diabetes e etc. Ingerir alimentos não só em quantidade, e sim em qualidade e variedade. Para isso é necessário conhecer os alimentos. Comer em quantidade exagerada leva à obesidade, isto é, excesso de peso. Comer em quantidade insuficiente leva à desnutrição, ou seja, baixo peso, redução de crescimento, queda de cabelo. A dieta do nosso organismo deve ser equilibrada. Os alimentos utilizados para nós seres humanos têm de origem animal, vegetal e mineral. Todos os alimentos são formados por princípio nutritivo. Esses princípios nutritivos são classificados por grupos e são chamados de proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais e vitaminas. Nós vamos falar agora um pouco sobre alimentos de origem animal. Os alimentos de origem animal são retirados de animais, como os diversos tipos de carne, ovos, leite e seus derivados, como o iogurte e o queijo. Esses alimentos são ricos em proteína, sendo os principais componentes do grupo dos construtores. Eles também são compostos de gorduras, vitaminas e sais minerais. No Brasil, as carnes mais consumidas são as de aves, bovinos e suínos. Existem ainda outras carnes menos consumidas, como a de carneiro, a de avestruz e a capivara. Bom, então, alimentos de origem animal são aqueles originados de fontes animais, com diversos tipos de carnes. Esses alimentos são ricos em proteínas, sendo os principais componentes do grupo dos construtores. Eles também são compostos de gorduras, vitaminas e sais minerais. As carnes mais consumidas no Brasil são aves, bovinos e suínos. Os pescados, como os peixes, são consumidos em menor quantidade no Brasil. Outro exemplo também, que consumimos pouco, são camarão, marisco, polvo, lula e etc. Alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal são obtidos pelo cultivo de plantas ricos em sais minerais, vitaminas e fibras. Eles são os principais componentes do grupo dos reguladores. Esses alimentos também podem conter grandes quantidades de proteínas e óleos. Então, turma, já os alimentos de origem vegetal são aqueles retirados ou obtidos das plantas, como as frutas, verduras e legumes. Exemplos de alimentos de origem vegetal: frutas, goiaba, manga, banana, etc. Verduras, agrião, alface, brócolis, etc. Aí, legumes, chuchu, cenoura, cereais, feijão, arroz, milho.
E os alimentos de origem vegetal possuem propriedades que previnem o aparecimento de doenças e fortalecem o sistema imunológico. São ricos em fibras, minerais, proteínas e água. Vamos falar agora dos nutrientes de origem mineral. Os alimentos de origem animal e vegetal contêm nutrientes de origem mineral e os sais minerais. Exemplos de nutrientes: sódio, encontrado no sal de cozinha. Esse mineral auxilia, por exemplo, na contração muscular e no controle da pressão sanguínea. Está relacionado ao funcionamento dos rins. Se consumido em excesso, o sódio favorece o desenvolvimento graves de doenças, como pressão alta e infarto. Cálcio, que ajuda na formação de ossos e dentes, na coagulação do sangue, entre outras funções. Leite e seus derivados, brócolis, espinafres e outras verduras escuras, sardinhas, castanha do Pará são alimentos ricos nesse mineral. E o ferro é um mineral que faz parte do sangue. Esse mineral previne anemia e doença que pode ser causada por deficiência de ferro na alimentação. Exemplo, as verduras com coloração verde escura, como espinafre e couve, são alimentos ricos em ferro. Aí tem uma perguntinha, né? Como montar o meu prato saudável? Então, como diz os médicos e a nutricionista, quanto mais colorido for, mais saudável é. Então, eu tenho aqui, ó, eu observo na minha alimentação, eu tenho arroz, o feijão, a carne, a salada, um legume e, por último, uma sobremesa que é o mamão. Então, aqui, os alimentos de origem mineral são aqueles que provêm da água e de minerais. Então, são esses que nós vimos agora. Vocês vão assistir Conhecendo os Alimentos, Origem dos Alimentos. São vídeos, vocês vão gostar. A partir daí, vocês irão fazer as atividades da página 182 até 186. Eu encontro vocês na próxima aula. Beijos e até mais. Olá, eu sou o Sr. Banana. Tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar para vocês um pouco sobre a importância dos alimentos no nosso dia a dia. Vamos começar? Por que comer bem? Comer bem é ingerir alimentos não somente em quantidade, mas também em qualidade e variedade. Para isto, é necessário conhecer os alimentos, o valor de cada um e a maneira correta de prepará-los. Comer em quantidade exagerada leva à obesidade, isto é, ao excesso de peso. Comer em quantidade insuficiente leva à desnutrição, ou seja, baixo peso, redução do crescimento, queda de cabelos e etc. As duas situações causam sérios problemas à saúde. A dieta adequada ao nosso organismo deve ser equilibrada. Conhecendo os alimentos. Os alimentos utilizados pelo ser humano têm origem nos reinos vegetal, animal e mineral. Todos os alimentos são formados de princípios nutritivos. Os princípios nutritivos são classificados em grupos e são chamados proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais e vitaminas. Depois de ingerirmos, os alimentos sofrem um processo de digestão e os princípios nutritivos, reduzidos a seus componentes mais simples, são absorvidos, isto é, deixam o tubo digestivo e passam para o sangue, sendo aproveitados então pelo organismo para diferentes fins. Aprendendo como se alimentar. A pirâmide alimentar é um símbolo gráfico que auxilia a escolha dos alimentos saudáveis. A pirâmide está dividida em 4 níveis. Primeiro nível: grupo dos cereais e raízes. Arroz, aveia, milho, trigo, batata, mandioca, pães, farinhas, massas, bolos, bolachas e etc. Estes alimentos possuem em sua constituição principalmente carboidratos, que fornecem a maior parte de energia necessária para manter o nosso corpo em movimento, executar trabalhos e o organismo em funcionamento. Segundo nível:
Grupo de hortaliças e grupo das frutas. Grupo das frutas. São alimentos que possuem na sua composição vitaminas, sais minerais e fibras. As vitaminas e os sais minerais são nutrientes que o corpo precisa em maior ou menor proporção e têm função reguladora no organismo. Esse é o grupo que faço parte. Grupo das hortaliças. São alimentos que possuem na sua composição vitaminas, sais minerais e fibras. As fibras são substâncias que auxiliam no funcionamento do intestino. Terceiro nível. Grupo de leite e derivados. O leite é um alimento importante em todas as idades e é essencial para a formação dos ossos e dentes. É considerado um alimento completo, pois possui todos os nutrientes que nosso corpo precisa. Quarto nível. Grupo de óleos, gorduras e grupo de açúcares e doces. Grupo de óleos e gorduras. As gorduras fornecem energia ao nosso corpo e são necessárias à nossa alimentação diária, porém em quantidade moderada. O excesso causa problemas à nossa saúde. Grupo de açúcares e doces. Estes alimentos são fonte de carboidratos e fornecem energia ao organismo. Devem ser consumidos com moderação e o excesso pode levar à obesidade, que pode trazer sérios riscos à saúde. Atenção! Cuidado com alimentos gordurosos. Manteiga, margarina, bacon, diferentes tipos de óleo, maionese, chocolate, sorvete, frituras, refrigerante, cortes de carnes gordas, sanduíches, salgadinhos, biscoitos recheados e bolos devem ser consumidos com moderação. Prefira carnes magras. Prefira as preparações assadas, guisadas, grelhadas ou cozidas. Evite frituras. Evite queijos gordos, substitua por minas, ricota e etc. Conservação e higiene dos alimentos. As hortaliças, verduras e legumes devem ser guardadas inteiras e nunca cortadas ou descascadas. As frutas maduras devem ser conservadas também em geladeira. Quando verdes, devem ser mantidas em temperatura ambiente até atingirem o amadurecimento. As hortaliças e frutas muitas vezes são contaminadas por germes ou substâncias químicas. Por isso, alguns cuidados são necessários durante seu preparo. Vamos ver? Lavar bem as hortaliças e frutas em água corrente. Colocar em seguida em uma vasilha com uma mistura de água filtrada e vinagre. Nunca deixar de molho os legumes após cortá-los ou descascá-los. Higiene é indispensável à saúde. Devemos dar atenção especial às boas práticas de higiene pessoal e de comportamento, para proteger o alimento de contaminação, pois alimentos contaminados causam doenças. Alguns hábitos devem fazer parte da nossa rotina diária. Vamos dar uma olhadinha? Tomar banho diariamente e se enxugar com toalha limpa. Escovar os dentes após cada refeição. Manter sempre os cabelos limpos e protegidos. Roupas e sapatos sempre limpos. Não tossir, cuspir, colocar o dedo no nariz ou orelha. Não mascar gomas ou palitar os dentes. As mãos devem estar sempre limpas. Ao chegar em casa, lave as mãos. Depois de ir ao banheiro e antes e depois das refeições. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora que aprendemos como se alimentar bem, é só colocar em prática, tá bom? Tchau e até a próxima! Alimentação. Os alimentos consumidos pelo homem pertencem a 3 grupos. Os alimentos de origem animal, como ovos, leite e carne. Alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras e legumes.
e alimentos de origem mineral como sal e a água. Muitos desses alimentos passam por processos de industrialização e se transformam em produtos derivados. A carne, por exemplo, dá origem ao bacon, à linguiça, à salsicha, ao presunto, à mortadela. O leite dá origem ao queijo, à manteiga, ao iogurte. Os alimentos de origem vegetal também passam por processo de transformação. A macaxeira dá origem à goma de tapioca. A azeitona dá origem ao azeite e o morango dá origem à geleia de morango. Os alimentos de origem mineral, como o sal e a água, também passam por processo de industrialização. Nossa alimentação deve ser dividida em 6 refeições: café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Os alimentos naturais são todos aqueles que são encontrados na natureza. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Mesmo sendo mais saudáveis, devemos ter alguns cuidados. As frutas, os legumes, as verduras devem ser bem lavados. As carnes, o feijão, o arroz e o milho devem ser bem cozidos. Esta pirâmide mostra como deve ser a nossa alimentação. Na base da pirâmide estão os alimentos que devemos consumir em maior quantidade, pois fazem bem à nossa saúde, como por exemplo os pães. No topo da pirâmide estão os alimentos que devemos consumir em menor quantidade, pois não fazem bem à saúde, como por exemplo os doces. Agora observe estes alimentos e marque quais são os alimentos de origem animal. E os alimentos de origem vegetal, quais são? Agora responda quais são os alimentos de origem mineral. Desta vez, marque um X nos alimentos industrializados. Observe estes animais e responda: quem fornece carne e banha? Quem fornece carne e ovas? Quem fornece ovos e carne? Quem fornece leite e carne?